Olá, você tem fé? Você sabe o que é fé? Será que todo crente tem fé? Será que só crente tem fé? Para falar um pouquinho sobre fé, eu vou contar uma história sobre uma brincadeira que eu fazia com meu filho. Eu acho que todo pai, toda mãe já fez isso com seu filho. Amigos fazem esse tipo de brincadeira, que era falar para o meu filho fechar os olhos que eu guiava ele. E era engraçado que algumas vezes, eu vou ver se eu coloco até o vídeo aqui, eu falava para ele vir na minha direção de olhos fechados, ele fechava os olhos, mas ele fazia assim e olhava. Vem, Thomas, de olho fechado. Quero ver, de olho fechado, vem. Mas esse cara de olho fechado. Mas com o tempo ele foi aprendendo a ouvir a voz e meus direcionamentos e ele ia, né? Então eu falava, agora vira para a direita, vira para a esquerda, dá 2 passos para frente, e aí ele conseguia seguir, porque ele aprendeu a confiar. Quando nós falamos de fé, é muito comum a gente pensar que fé é acreditar. E até para isso eu vou trazer um texto bíblico que quando nós olhamos ele da primeira vez e de forma muito superficial, a impressão que dá sobre fé é isso, que fé é acreditar. E é o texto bem conhecido de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, com tudo isso que aconteceu comigo e com minha esposa, algumas pessoas, não com essas palavras, mas nos indagam, nos perguntam como que nós não afundamos. Por que nós não afundamos? E o motivo de nós não afundarmos tem a ver com a fé. Mas a fé não no sentido que a maioria de nós acredita, que é sobre acreditar. Muitos de nós temos a impressão que a fé ela é algo positivista. Então, se eu tenho que acreditar que as coisas vão acontecer bem, que tudo vai dar bem, tudo vai dar bom no final, tudo vai dar certo. Fé não tem a ver com isso. Na verdade, eu acho que isso é até o oposto da fé, quando a gente entende dentro dos padrões bíblicos. Então, hoje, quando eu falo sobre essa esperança que eu tenho, ela não é baseada numa fé cega. Ela é baseada em algumas experiências. E ela também não é baseada na racionalidade, de eu estou racionalizando para que eu possa passar por isso. Não. Não tem a ver com também negar a dor, mas tem a ver, na verdade, com encontrar Deus na dor. Na verdade, é permitir que Deus te encontre na dor. C.S. Lewis, quando ele fala sobre a dor, falei para vocês que eu estou lendo um livro sobre isso, ele diz o seguinte, sobre a dor, olha só que interessante. Sem dúvida, a dor, como megafone de Deus, é um instrumento terrível. Ela pode levar a uma rebelião final e sem arrependimento, mas dá a única oportunidade que o homem mau pode ter para se corrigir. Ela remove o véu, ela finca a bandeira da verdade na fortaleza de uma alma rebelde. Então não tem a ver com negar a dor, mas tem a ver com enxergar a verdade. Só que quando nós não temos a fé verdadeira, se a nossa fé estiver baseada em positivismo, o que pode acontecer quando nós passamos por alguma dor, e todos nós passamos, é uma rebelião final. E é por isso que muitos crentes fervorosos, que estão constantemente na igreja, quando acontece alguma coisa trágica, muitos deles falam, mas Deus me abandonou e Deus não existe, porque isso? Porque a fé muitas vezes está baseada nesse positivismo, e esse positivismo ele é muito frágil. Então a fé verdadeira, a Bíblia chama ela de emuná. Então a palavra para fé é emuná. E a emuná ela não tem a ver apenas com acreditar, mas tem a ver com outras coisas tão importantes, muito mais importantes até mesmo do que isso. Então tem a ver com firmeza, com constância, com fidelidade, com perseverança. E aí, para falar um pouquinho sobre essa palavra, para vocês entenderem como ela é muito mais ampla do que o que a gente usa no português fé. Quando a gente fala de fé em português, a gente está falando em acreditar. Tem uma história na Bíblia que fala que Moisés ele estava orando pelo povo de Deus em uma batalha. Enquanto ele orava, ele erguia a mão, segurava o cajado, erguia a mão e orava, o povo de Deus prevalecia. Mas quando ele cansava e baixava a mão, os braços, o povo de Deus
começava a perder a guerra. E aí então os seus auxiliares ali naquela situação fizeram de tal forma que colocaram a mão para cima e deixaram a mão dele firme. E aí a palavra firme, emuná. Então a fé tem a ver com firmeza, com fidelidade, com constância, como eu falei. Não tem a ver com acreditar que tudo vai dar certo, que tudo vai dar bom, que não tem nenhum problema. Não é isso que é fé de acordo com a Bíblia. Mas nós somos muitas vezes incentivados a entender que a fé é isso e somente isso. Então por isso é interessante nós questionarmos a nossa fé. Porque se a nossa fé estiver baseada nisso, quando nós passarmos por algum momento de dor e sofrimento, e passamos, no mundo nós passamos por dor, por sofrimento, a nossa fé ela tende a fraquejar. Nos momentos de luta, de provação, nós vamos tender a fraquejar também. E a nossa fé ela precisa ser exercitada para que ela seja fortalecida, para que no dia mal, como nós lemos em outra situação, nós possamos nos achar firmes, né? Inabaláveis. Então fé é saber. Eu vi uma entrevista, alguém perguntando estava contando uma história, né? Falando que alguém perguntou para essa pessoa: você acredita em Deus? E ele falou assim: olha, eu já passei dessa fase de acreditar em Deus. Hoje eu sei Deus. Então eu achei interessante porque essa palavra acreditar, ela está muito ligada no português com algo incerto. Então, eu acredito nisso. Mas é assim, eu acredito. Parece que é uma dúvida, sabe? Eu acredito nisso. Não, ele sabe Deus. Então, a fé tem a ver com isso, com essa certeza. Não com esse acreditar de, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado. Isso não é fé biblicamente. Então, dentro da minha experiência de fé, nós passamos por algumas provas de fé. Antes de passar por essa prova maior, nós aprendemos isso, que a fé é estabilidade, a fé não é emocional. Embora tenha o emocional envolvido, mas ela não é simplesmente emocional. E a nossa fé tem alguns níveis interessantes. Tem um nível de entrega, que é importante, o nível de perseverança, tem o nível de enfrentamento. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu aprendi de fé nessa experiência, e eu gostaria de compartilhar com você, porque é importante que todos nós tenhamos fé. Nós sabemos que o mundo é quebrado, como eu já falei algumas outras vezes, então nós precisamos ter fé. E para trazer exemplos bíblicos também, para a gente poder puxar um pouquinho nessa questão bíblica, eu vou trazer o meu exemplo junto com alguns exemplos de alguns personagens muito mais importantes do que o meu simples exemplo, né? Muito mais relevantes e que vão contribuir muito mais para a gente entender o que é fé. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão, que teve fé a ponto de entregar tudo. Vamos falar sobre Gideão, que teve fé a ponto de enfrentar numa situação em que tudo parecia desfavorável. Falar sobre Davi, que também enfrentou numa situação parecida, onde ele mostrou coragem. Vamos falar sobre os amigos de Daniel, que enfrentaram entregando a própria vida, negando tudo que eles tinham, enfrentaram uma situação com fé. E falar também de João Batista, que nessas situações que eu falei, todos eles parecem que são histórias de sucesso. João Batista, quando a gente olha, dá a impressão que é uma história de fracasso, quando a gente olha na questão de fé. Porque ele teve fé e morreu. Mas, quando Jesus fala de João Batista, ele fala que não houve nenhum homem maior do que João Batista, nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Então nós percebemos que fé, a Bíblia tem muitos exemplos de fé, de sucessos, né? Nós gostamos de nos basear nessa fé de sucesso e isso nos leva muitas vezes ao positivismo. Não, vai ser como fulano, como ciclano que aconteceu. Mas a Bíblia também está repleta de exemplos de pessoas que mesmo em sua fé, a fé dela se demonstrou através da firmeza, da perseverança, da fidelidade, mesmo quando as coisas não aconteciam da forma como elas gostariam que acontecessem ou como nós gostaríamos que acontecesse. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre essa nossa experiência, como isso nos ajudou e pode ajudar você também, independente do momento que você está passando, se é alguma dificuldade, alguma luta, algum projeto, alguma situação, onde que a fé entra nisso, como que Deus se encaixa nessa situação e como nós podemos fazer para aumentar essa nossa fé. Como que a gente veste essa armadura para que quando aconteça o dia mal nós possamos nos manter firmes, né? Então, eu acho que vai ser interessante, convido você a acompanhar os próximos vídeos e vou compartilhar a minha experiência, mas trazer esses exemplos bíblicos que são muito bons.
porque nós precisamos entender que Deus ele é Deus em todas as situações. E para isso eu quero fechar com o último verso bíblico, que está lá em Deuteronômio 7:9, e ele diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia. Sabe qual é essa palavra fiel? É emuná. Então, a gente vê que Deus ele também traz a fidelidade. Ele quer que nós sejamos fiéis. Fé. Nós traduzimos isso por fé quando se aplica a nós. Mas tem a ver com fidelidade. Da mesma forma como Deus é fiel a nós, a fé exige que nós sejamos fiéis a Deus também. Então, vai ser bem interessante, né? Nós sabemos que mesmo quando tudo vai bem, Deus está ali e a gente geralmente tem essa tendência de pensar, tá tudo bem, Deus está abençoando, Deus está protegendo, Deus está guardando. E quando as coisas vão mal, a gente tende a questionar. Mas mesmo quando as coisas não vão bem, ou mesmo quando as coisas vão mal, Deus ele continua sendo Deus. Deus ele não muda, Deus está ali conosco. Muitas vezes nós não enxergamos porque a nossa fé muitas vezes está baseada no motivo errado. Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo para nós entrarmos nessa caminhada aí para entender o que é fé.